Bom, pessoal, vamos lá então. Entender de fato o que está acontecendo no cenário global e nacional dentro da supply chain, da cadeia de suprimentos e como isso se torna uma oportunidade única para cada um de vocês. Como esse momento, essa oportunidade pode ser transformadora na carreira de cada um de vocês. Eu não estou falando de chances mirabolantes, não estou falando de estudo, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de carreira, de profissionalismo, de uma carreira sólida. Principalmente pós-pandemia, as empresas começaram a enxergar que elas não podem somente depender do mercado exterior, ou somente depender da venda, da saída do produto. Não, ela tem que pensar na administração do seu negócio, na aquisição dos produtos, no gerenciamento. Porque se a indústria dela para, se a empresa dela não é bem gerenciada, ela não consegue produzir, ela não consegue fazer a manufatura dos seus bens, a prestação de serviço e efetivamente ter o faturamento, a venda. E não só as pequenas empresas perceberam isso, mas grandes, multinacionais. Google, que é uma empresa de tecnologia, Apple, empresas como o Mercado Livre, Amazon, Coca-Cola, empresas voltadas ao setor alimentício. Essas empresas, se não pararam, quase pararam durante a pandemia. Isso veio transformar e mostrar como uma cadeia de suprimentos forte faz com que, mesmo em momentos de crise, a empresa continue no seu pleno funcionamento. E aí, esse é o ponto-chave que eu quero falar para cada um de vocês. E eu quero que você dê atenção total a essa aula, porque é a aula mais importante da carreira de vocês. Eu fiz e preparei esse pequeno mapa mental. Grandes empresas estão pagando altos salários por esses profissionais. Eu fiz a enquete lá no nosso canal no WhatsApp, no Telegram. Quando eu falo de salário, eu estou falando disso daqui. Veja, não é o Anderson falando. É um site que pega as vagas, as principais vagas, faz uma pesquisa. A média salarial de um cargo de Supply Chain Manager no Brasil é de R$ 58.000. R$ 58.000. Eu não estou no Brasil agora, então eu me permito a esse pequeno erro, tá? Mas o salário mínimo deve estar em torno de R$ 1.350. 58, 685 dividido por 1.350, 43 salários mínimos. 43 salários mínimos. Anderson, mas será que isso é possível? A média salarial de supply é de 58 mil na localidade do Brasil. A remuneração variável no Brasil é de R$ 40.000, variando entre 20 e 70 mil. As estimativas de salários têm como base 353 salários enviados de forma sigilosa. Então é uma pesquisa feita. Aí você vai dando uma olhada aqui, ó, a hora que você desce o site, dá uma olhada nas vagas. Unilever, Philips, Electrolux, General Motors, e você vai descendo. Bayer, 30 mil. Isso é o site que está falando, não é o Anderson Ferreira. Johnson, 24 mil. Nestlé, 17 mil. IBM, está com salário baixo. Accenture, Unilever, Leroy Merlin, PepsiCo, 15 mil. E assim vai. Aí eu quero que você pare para pensar. O que leva uma empresa a pagar R$ 58.000 a um funcionário? Por que essas empresas estão pagando R$ 58.000 por funcionário? Esse salário hoje, para você que está aí do outro lado da tela, é atrativo?
Esse salário mexe com você, esse salário mudaria a tua vida profissional, familiar, financeira, mudaria. É o salário dos sonhos? Para mim é. Um salário de 58 mil para mim, Anderson, que trabalho com consultoria, que trabalha aqui no Japão, para mim é um salário de sonhos. E aí vamos entender um negócio aqui, ó. Quando a gente parte para essas vagas, a gente começa a entender. No Brasil, saiu uma reportagem no começo do ano de 2023 que é 35 profissões em alta em 2023 que vão contratar mais e os seus salários são maiores. Aí você entra, uma reportagem da Infomoney. De novo, não é o Anderson que está falando isso. Infomoney. Quando você vai descendo aqui, você chega no terceiro. Eu não vou ler a reportagem toda, é claro, tá? Mas está aqui. Se você quiser depois entrar, pode entrar lá. Existe um setor chamado setor logístico. E aí dentro da logística a gente engloba a cadeia de suprimentos. Ó, destaca-se que a cadeia de suprimentos também passou por uma transformação durante a pandemia. Abre aspas. Percebemos que não podemos mais depender apenas de cadeias internacionais em uma crise como a pandemia. Se não existem cadeias regionais, muitos serviços param. Então, as empresas do setor estão trabalhando nesse desenvolvimento regional e devem demandar profissionais também. Aí você dá uma olhada aqui, ó, eles fizeram uma pesquisa. Diretor de supply, de 27 a 43 mil. Gerente de supply, de 18 a 30 mil. Analista de supply, de 5 a 8.700. Infomoney. 35 profissões tendência em 2023. E de novo, por que essa profissão é uma tendência? Porque as empresas enxergaram a necessidade. Não existe santa empresa que se desenvolva e cresça sem uma supply chain bem estruturada. Ora, se você não tem uma cadeia de suprimentos muito forte, você vai ter ruptura de produção, você não vai ter o produto mais barato, com um custo menor, vamos colocar assim, profissionalmente falando, um custo menor com mais eficiência. Você não vai ter. Você não tem competitividade frente aos seus concorrentes. Não adianta você colocar uma equipe de vendas top se a cadeia não está bem construída, se a indústria, se a empresa, se a prestação de serviço não coloca aquilo em pleno funcionamento com alta eficiência e redução de custo. E as empresas entenderam isso. Elas não podem colocar sua cadeia de suprimentos na mão de terceiros ou internacionalizar essa cadeia de suprimentos. Elas têm que gerenciar muito bem, principalmente regionalmente falando. Anderson, tá, isso no Brasil. A gente vai lá nos Estados Unidos, dá uma volta, tá acontecendo a mesma coisa, é o mesmo cenário. Porque a cadeia de suprimentos está gerando investimentos de 122 bilhões de dólares só em varejo. Aí você pega esse site, CNBC, e aí, é claro, eu vou traduzir para cada um de vocês, mas vocês estão vendo aqui um site em inglês, tá? Deixa eu pausar esse vídeo. Ó, primeira coisa, site americano, tá? Estados Unidos, a gente sai do Brasil e tá falando dos Estados Unidos. As cadeias de abastecimento, suprimentos, supply chain, são hoje uma prioridade para quase todas as empresas. É prioridade. Eu estou falando agora do país de primeiro mundo. Não só exemplo nacional Brasil, país de primeiro mundo. Prioridade para as empresas. Por que a Coca-Cola está em todo lugar? Por que você não escuta falar que a Coca-Cola faltou produto? Não tem Coca-Cola porque faltou matéria-prima, faltou insumo, faltou a compra de garrafa PET. Porque tem uma cadeia de suprimentos muito forte para abastecer o seu mercado. E aí, a gente começa a perceber que este crescimento
na demanda por supply chain não é só nacional, é internacional. E aí eu vou te dar mais um exemplo. Não te convenci disso ainda? Vamos vir para o Japão, onde eu moro atualmente. É uma escassez de mão de obra sem precedentes. É nisso que eu queria chegar. Uma escassez de mão de obra sem precedentes. Aqui é a página em Nihongo, deixa eu traduzir ela para vocês. Será que não vou conseguir? Cadê a tradução? Aí. Poucos setores mudaram tanto quanto o setor logístico devido à pandemia do coronavírus. E a gente engloba a supply chain, tá? É a primeira coisa que ele já começa o texto aqui na notícia. Notícia deste site aqui do Japão. Ó, embora a propagação de infecções em todo o mundo esteja a começar a acalmar, o mercado global esteja finalmente a caminhar para a estabilização, a procura de recursos humanos na indústria logística ainda é elevada e a situação continua a ser particularmente difícil para atrair recursos humanos, pessoa com talento. Por exemplo, ele volta lá nos Estados Unidos. Esperam-se que sejam criadas 600 mil novas vagas no setor logístico até 2029. O pessoal da logística está em alta demanda, especialmente para as indústrias. E aí ele coloca os cargos aqui, tá? Sobre essas novas indústrias. E aí eu vou voltar aqui só para a gente voltar a conversar. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais claro para a gente. Você viu, eu te mostrei 3 países. O nosso, quando eu falo nosso, porque eu entendo que você está assistindo esse vídeo em português, então você deve ser brasileiro. Estados Unidos, país de primeiro mundo. Japão, país de primeiro mundo. O que aconteceu? Um boom na necessidade de profissionais ligados à supply chain, a logística, a cadeia de suprimentos, a cadeia logística. Nasceu-se uma necessidade nunca vista antes na história. Não sou eu, Anderson, que está falando. Aqui, ó, são algumas das reportagens que eu selecionei. Existem diversas outras. Diversas outras. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, da Band, tá? Olha, a gente faz isso como um hábito. Um pedido pela internet já recebe logo o produto rapidamente em casa. Só que por trás disso tem logística. Essa área está empregando bastante e pode pagar bem. Você está vendo o crescimento? E, de novo, eu englobo logística e supply chain. Vagas que pagam um salário totalmente atrativo, nacional e internacional. Anderson, por que isso está acontecendo? Por causa disso daqui, ó. Escassez de profissionais. Chegamos ao ponto-chave. Uma empresa ela começa a pagar altos salários porque tá faltando profissional no mercado, cara. É a lógica. Não é porque ela é boazinha. É porque falta profissional. Quando você vê uma vaga onde está pagando um salário altíssimo, é porque está faltando profissionais capacitados. Porque senão ela começa a diminuir. Essa é a lei da oferta e demanda. Ela diminui o salário, porque está cheio de gente, ela escolhe a hora que quer. Agora, quando eu não tenho, eu tenho que começar a aumentar salários, oferecer mais, para pelo menos pegar o João da outra empresa, a Maria da outra empresa e trazer para a minha. Porque eu sei que cadeia de suprimentos é importantíssimo. Aí que tá o segredo da coisa que tá acontecendo e eu tô vendo muito. Anderson, para uma vaga dessa, uma vaga de 50, 60 mil, uma vaga de 15 mil reais, para trabalhar nos Estados Unidos, para trabalhar no Japão, eu preciso ser um expert. Eu preciso ter feito Harvard, eu preciso ter feito um doutorado, pós-doutorado, um mestrado em Marte. Eu preciso falar 5 línguas. Não. Eu quero que você quebre essa crença agora mesmo.
Para de se desvalorizar. Eu preciso que você pare com isso agora. Você precisa parar de desvalorizar o conhecimento adquirido com você na prática. Sabe o que essas empresas estão precisando? Sabe qual que é a maior necessidade dessas empresas? Profissionais que conheçam feijão com arroz muito bem feito. A oferta por vaga é tanta, que as empresas precisam do profissional que conhece. O problema é quando esses profissionais mandam um currículo e vão para a entrevista e o entrevistador começa a fazer algumas perguntas, ele não conhece de supply chain. Ele não conhece de suprimento. E muitas vezes, isso já vi acontecer muito, o cara que tem conhecimento, mas de repente ele não teve a oportunidade de fazer uma pós, um mestrado, que não teve oportunidade de estudar fora. Ele não manda nenhum currículo para uma vaga dessa, cara. E aí não vai ter oportunidade mesmo, porque ele se prende, gente. Você coloca uma vestimenta de que você acha que não é capaz. Para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Tira essa vestimenta. Você é muito capaz. Quando eu falo que você não precisa ser expert, é porque as empresas entenderam isso. Não adianta eu pegar o cara, e aí não é desmerecer, tá? Tenha capacidade intelectual e emocional para entender o que eu tô falando de fato. Elas entenderam que não precisa ser somente o cara que passou 30 anos estudando para aquilo, mas na execução não consegue fazer. Pegou o que eu quis dizer? Educação e conhecimento é importantíssimo. Não estou falando que não tem necessidade. É preciso. É necessário. Você não pode parar de se especializar. Faz uma pós, faz um mestrado, uma faculdade. É preciso. O que eu estou falando é diferente. Você não pode usar isso como desculpa. Pegou a visão? Pegou o que eu estou falando? Você não pode usar isso como desculpa para se enganar a sua capacidade. Você sabe fazer o dia a dia? Você sabe executar muito bem feito, gerenciar muito bem gerenciado? Quando a gente fala de profissionais que entendem de fato o impacto da supply chain como gerenciar, eu estou falando de profissionais com conhecimento, ah, não só com conhecimento da operação, mas conhecimento como um todo. Não só do cara que conhece ali do almoxarifado, do recebimento, mas a cadeia como um todo. Quando eu falo de supply chain, eu tô falando disso daqui, cara. Esses dias um aluno, não chega a ser aluno, né? Foi um cliente, se eu não me engano. Mandou para mim assim: Anderson, eu trabalho com almoxarifado e gostaria de estudar mais a supply chain, só que não tem a ver um assunto com o outro. Eu falei: não, cara, tem tudo a ver, bicho. E tá vendo onde começa a nascer um engano de você que tá aí do outro lado? Achar que não tem a ver porque você ainda não conhece muito bem o assunto. A supply chain ela engloba tudo isso: almoxarifado, recebimento e conferência de material, gestão de fornecedores, gestão de compras, PPCP, estoque, transporte, expedição de material, centro de distribuição. Tudo isso englobado é a supply chain. É isso que essas empresas querem. Um profissional que entenda do almoxarifado, que consiga gerenciar muito bem. Por quê? Uma empresa como a Coca-Cola, ela tem almoxarifado. E não adianta achar que porque ela é uma grande empresa, ela não tem problemas diários de requisição de produto, de baixa, de diferença de estoque. Ela tem. E ela precisa de profissionais que entendam isso para ela focar no que ela faz muito bem, que é vender Coca-Cola, distribuir Coca-Cola. Ela não pode ter problemas nessas etapas de recebimento e conferência de material, de gestão de fornecedores. O comprador ele tem que executar muito bem suas tarefas. O PCP tem que planejar muito bem as suas produções.
E essas grandes empresas estão procurando profissionais para fazer isso, cara. E muitas vezes você tá ali na tua pequena empresa, não está sendo valorizado e começa a acreditar que você não tem capacidade de estar numa multinacional. Isso acontece, acontece. Às vezes a gente é desacreditado. As pessoas falam pra gente que a gente não tem capacidade, a gente não vai conseguir. E é isso que eu tô te falando aqui, ó. É o conhecimento que tu tem. Tá aqui. Essa é a chave do poder. Só que para chegar aqui, existe um caminho e eu vou te falar. Existe um caminho. Para de fato casar esses dois aqui, ó. As vagas com escassez de profissionais. Foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje. E é assim que eu quero que você chegue onde você vai chegar um dia lá. Numa carreira de sucesso. Onde tu vai olhar para uma vaga como essa e vai achar que o salário é baixo. Pra quando você chegar numa vaga como essa, você falar assim, tá num salário razoável. Hoje talvez para você seja intangível, mas é possível. Na tua cabeça é intangível, mas tá aqui. Tá aqui. É só enviar o currículo. Tá aqui. Tá as vagas. Centenas delas. Olha o tanto de página. 1086. Quando eu falo, e eu vou até diminuir aqui para você ter atenção, em escassez de profissionais, profissionais que entendem a supply chain, é porque o cara que trabalha no almoxarifado, o cara que é comprador, trabalha no departamento de compras, no setor de planejamento e controle da produção, na gestão de estoque, na expedição, no recebimento, no centro de distribuição, o cara do transporte, ele não entendeu o jogo ainda. Ele executa muito bem o trabalho dele, mas ele não entendeu o jogo porque ele está numa bolha. Quando você entende de fato todos esses elos e começa a ligar ele e entender de fato que você participa de uma coisa extremamente importante para a sobrevivência da organização, o jogo muda. Você começa a entender por que essas empresas estão pagando altíssimos salários e por que você tem capacidade de entrar nelas. E aí, recentemente, eu criei o curso de gestão de supply chain. Anderson, por que você está falando disso? Porque eu quero abrir teu olho, te mostrar que você precisa ligar os pontos da tua carreira profissional para atingir esses objetivos. É aqui que você vai atingir. O que eu vou te mostrar nesse curso? E eu quero que você entenda com ele. Como que essas grandes empresas utilizam as metodologias do dia a dia. Apple, Coca-Cola, Samsung, grandes empresas e organizações utilizam. Qual que é a estrutura de supply chain que você precisa aprender para chegar um dia nesse nível? O que você precisa destravar? Esses dias eu recebi um áudio muito bacana, de um aluno nosso, que ele falou, Anderson, eu estou fazendo teu curso, e assim, a amplitude da visão que eu tô tendo agora de supply chain, que eu não tinha antes, foi o Thiago que me mandou isso. É gigantesca. Isso aí a gente vai aprendendo e vai adquirindo conhecimento, né? Mas assim, eu tô me interessando e conforme as suas aulas, agradeço você aí, porque através das suas aulas aí tá abrindo a minha visão, sabe? Aí a gente tinha a visão reta, e de repente você começa a ter ela mais ampla, então. Você começa a enxergar mais naquela do 3D, né, que o pessoal fala. E pra mim tá sendo muito bom, muito bacana. E assim continua o áudio. Eu lembrei agora do áudio, por isso você demora um pouco para procurar.
Mas o que você precisa entender de fato é abrir a tua visão, cara. Ampliar, ter uma visão 3D de toda a cadeia de supply chain. Isso vai te colocar em outro patamar muito mais elevado do jogo. Hoje você tem conhecimento, hoje você conhece da área, só que você está precisando subir um degrau. Você está precisando subir um degrau. Às vezes a tua empresa, a empresa que você trabalha, não está te valorizando por isso. Porque você está tão na operação, que você não está estudando, você não está subindo esse degrau, você não está adquirindo conhecimento e você não está enxergando a cadeia como um todo. Só para você dar uma olhada. Isso daqui é um material que a gente tem lá no nosso curso, onde eu falo sobre a Apple. E aí você vai entender de fato como a Apple utiliza alguns pilares que muitas vezes você já conhece, já aplica, mas precisa subir um pouco o degrau. Seleção de fornecedor, negociação de contrato, gerenciamento de pedido, departamento de compras. Você já está aplicando no teu dia a dia. Vamos subir o degrau, vamos subir a régua. Gestão de estoque. A Apple utiliza gestão de estoque. Aquilo que você utiliza. Só que ela subiu o degrau. Ela andou muito mais. Ela está em outro patamar. E a gente precisa colocar você nesse patamar. De enxergar esses pilares, esses processos, com uma forma de 3D. Com uma forma muito mais estruturada. Abrindo, tendo amplitude da tua visão. O que eu vou falar para você agora? Eu vou ser direto e claro para você. Eu quero que você tenha essas vagas. Eu quero que você tenha oportunidade de disputar elas. Não estou garantindo que você vai ter elas, tá? Antes que chegue algum engraçadinho aqui. Ei, garantiu. Não. São tangíveis. Dá para atingir. E é isso que eu quero. E para isso, você precisa chegar num recrutador e mostrar que você tem conhecimento. Chegar no teu CEO, no teu diretor, no teu gerente, mostrar que você tem conhecimento. E é por isso que eu peguei tudo que eu aprendi na minha carreira, que me trouxe até aqui hoje, no país de primeiro mundo, que faz eu ter essa liberdade que eu tenho, de ministrar aula para você, distribuir conteúdo. Coloquei tudo nesse curso, nesse pacote. E tá aqui agora. De segunda-feira, segunda é dia 25. Dia 25 eu vou abrir as aulas. Na verdade, as inscrições, dia 25. Dia 25 eu vou abrir as inscrições. É na segunda-feira. Na sexta eu vou encerrar. Você vai ter 5 dias para tomar a decisão se você quer ou não subir de nível, de patamar. Por que, Anderson, você vai abrir e fechar a vaga? Por quê? Não adianta eu deixar a vaga aberta para 1, 2, 3 meses, porque eu vou selecionar profissionais que não querem subir de nível, que não quer mudar, o cara que está acomodado, e eu não quero esse tipo de gente. É duro falar isso. É duro, mas eu não quero. Eu quero pessoas que queiram mudar, subir de nível, atingir algo que é tangível. Porque enquanto você estiver no chamado zona de conforto, enquanto você estiver na zona de um dia eu aprendo, uma hora eu aprendo, depois eu vejo, depois eu faço curso, você não vai mudar. Esse vídeo não é para você, essa carreira não é para você, esse alto salário não é para você. É duro ouvir isso? É, mas é a verdade, você precisa amadurecer e escutar isso. Para ter uma vaga de 50 mil reais, precisa ter amadurecimento emocional. Para entender que a oportunidade passa e não volta. No dia 25 eu vou abrir as turmas. Segunda-feira. Na sexta, vou fechar. Não tem choro, não tem vela, e vocês sabem disso, que eu sou muito enfático nisso. Dia 29. Não adianta vir dia 30 e pedir vaga. Não vou dar vaga. Tem que parar com esse costume brasileiro de deixar as coisas para a última hora. Esses dias eu até reclamei lá com o pessoal. Deixa as coisas para a última hora. Para. A tua carreira, o teu profissionalismo é mais importante. Tu tem que dar devida atenção, cara. Pare de deixar as coisas para a última hora. Então é do dia 25 ao 29.
Não comprou, não compra mais. Anderson, tô com dúvida se eu compro, se eu vou adquirir. Vou te dar 30 dias de garantia. Não gostou do curso? Tota o dinheiro de volta. Só que antes disso, você vai sentar 1 hora comigo. Eu vou te ligar via Meeting. A gente vai ter uma reunião online. Passou 30 dias, se não aprendeu nada, não conseguiu aplicar, eu vou sentar 1 hora de consultoria contigo. 1 hora gratuita de consultoria comigo. Para entender tua carreira. Para entender de fato o que você não está entendendo no mundo da supply chain. E te ajudar. Você percebeu que eu estou te dando a oportunidade, estou tirando o peso das tuas costas? É um investimento baixíssimo que você vai fazer. Baixíssimo. Se mesmo assim você não aprender 30 dias depois, eu vou sentar com você 1 hora. Anderson, não deu certo, não estou entendendo, a metodologia não está sendo aplicada na prática comigo. Cara, então tá aqui, ó. Teu dinheiro de volta, vai ser feliz, vai procurar felicidade, sucesso. Não vou nem discutir, isso e aquilo. Não, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu confio tanto no conhecimento que a gente está passando, que eu tô te oferecendo 30 dias. Mais 1 hora de consultoria se você não entender. E se não der certo, tá aqui. Te devolvo. De novo, pessoal. Dia 25, vou até colocar aqui, ó. Vou deixar bem claro para vocês. Dia 25, abrir carrinho. Alunos. Dia 25. É a oportunidade de você aprender tudo que eu tenho sobre supply chain. Com aula, exercícios práticos, planilhas para aplicar no dia a dia. Tem grandes empresas, eu não posso falar o nome aqui agora, mas grandes empresas no Brasil que estão utilizando as nossas planilhas. Grandes empresas. Empresa que provavelmente você consumiu o produto deles hoje. E você precisa estar nesse mercado. Grava essas vagas. Grava isso, que tu vai chegar lá um dia. Beleza? Eu vou abrir dia 25 e o link vai estar no nosso grupo no WhatsApp. Então fica atento. Fica atento ao grupo do WhatsApp. De novo, dia 25, segunda-feira abre, 29 encerra, sem choro nem vela, você vai perder a oportunidade. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e agradeço cada um de vocês.